Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Nova Pauta Estação NP, apresentado por mim, Davi Nunes, e toda sexta-feira, a partir das 10 horas, o podcast Nova Pauta, sempre trazendo novas edições, também um conteúdo relevante e convidados especiais. Lembrando que a transmissão é ao vivo, um apoio do Sicredi, BioID Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde. Hoje estamos recebendo a nossa convidada especial, Tayana Trilha Rigon, que é coordenadora do FG Tassini aqui de Santiago, para conversarmos um pouco sobre mercado de trabalho no nosso município, as novidades, as tendências, né, as novas profissões, enfim, também as vagas disponíveis no mercado de trabalho em Santiago, também na nossa região, e também falando um pouco sobre o Dia do Trabalhador. Primeiramente, bom dia, Tayana, seja bem-vindo ao nosso podcast Nova Pauta Estação NP. Bom dia a todos os ouvintes, né? Estamos aqui ao vivo com o seu Davi, né, no Grupo NP. E é uma satisfação muito grande estar aqui, né, em nome da agência do Cine de Santiago, ano em que promete muitas coisas boas, né? A gente tem várias novidades e em especial ainda hoje, né, num dia muito especial, né, seu Davi, que é o Dia do Trabalhador. Estou muito feliz de estar aqui hoje como convidada. Tayana, vamos iniciar então falando sobre o mercado de trabalho, que atualmente ele vem sofrendo bastante alterações, modificações. Quais as tendências, novidades, quais as novas profissões, as mais remuneráveis no momento no nosso mercado de trabalho? Bom, aqui em Santiago, né, hoje nós conversávamos também ali com o secretário Sadi, né, no Dia do Trabalhador a gente está com novas ideias aí, por já pensar nessas novas oportunidades de trabalhos, né? As empresas após a pandemia, né, seu Davi, tiveram novos meios, né, através da internet, de divulgações, novos meios de vendas, de oportunidades, mas Santiago ainda, né, precisa muito da mão de obra, né, muito de pessoas. A gente vê grandes números ainda de vagas na agência, né, que é um ponto bem importante de ressaltar. A gente sempre tem bastante vagas na agência em aberto, mas a gente vê que essa parte da internet está cada vez avançando muito mais, né? As pessoas estão, às vezes, deixando de comercializar em um espaço físico para fazer vendas online, né? Que é uma coisa que atualmente, assim, tá bombando muito, né? Essa parte de vendas, a gente vê bastante. A tecnologia, nós falando agora na tecnologia, a inteligência artificial generativa, né? Podemos assim dizer, ela transforma ocupações e também cria novas demandas. Isso. Também a gente vê bastante, assim, quando a pessoa chega, às vezes, na agência, né? A gente vê, assim, aquele currículo bonitinho. A gente, depois eu vou comentar também, a gente não, acaba que não pode mais receber currículos lá na agência. Mas a gente vê aquele currículo pronto, sabe aquele currículo de internet, vamos supor assim? E aí a gente pensa assim, será que essa pessoa vai saber falar o que tá ali, né? Foi você que fez ou foi o chat GPT, né? Porque na hora da entrevista, claro que a gente só encaminha essas pessoas para o mercado de trabalho. A parte de seleção é direto com as empresas, né? Vai ser outro ponto que eu quero falar também. Mas será que essa pessoa, né, tá sabendo se comunicar? Tá sabendo se portar, né? Na hora de uma entrevista, porque as coisas estão facilitando muito, né? Do que a pessoa falar o que realmente sabe, né? E daí coloca ali no documento algo que não foi você mesmo que fez, né? Você não sabe o que tá ali, mas apresenta como se você soubesse. E como que vai agir, né, diante de uma entrevista, diante né, do empregador? É um ponto bem importante de ressaltar também. E eu anotei até aqui uma pesquisa que as empresas elas valorizam mais as competências e também
as habilidades do que apenas o diploma. Isso é uma realidade. Isso. Eu comento também quando eu vou dar entrevista, seu Davi, que eu vejo bastante os pais indo levar os filhos, né? É um ponto muito positivo, mas os jovens estão um pouco resguardados ao chegar, né, num órgão público ou em qualquer lugar e saber se comunicar, saber falar o que você quer, né? Qual é a vaga? Eu tô aqui, eu quero qualquer coisa. O que tem disponível aí? A gente tem um painel, né, lá na agência. Eu até posso falar como que funciona, essa Sim, Davi? sim, Posso fique à abrir então vontade. já? Como que funciona lá na agência? Os empregadores, né, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né, entram em contato conosco, pode ser pelo telefone ou pelo WhatsApp. Essas pessoas vão passar ali a nomenclatura da vaga, quais as descrições do que a vaga precisa, e nós fizemos somente o papel de intermediação da vaga. A gente não consegue mandar um número acima do que a pessoa pede também, né? Então, o currículo, a seleção, a entrevista é feita direto com a empresa. Muitas vezes eu escuto também e vejo alguns comentários quanto a críticas ao Cine. Tem muitas vagas abertas, mas nunca preenchem as vagas. Mas cada empresa que é responsável por essa seleção, né? Nós fizemos somente o papel de intermediar para as empresas, né? Quando você precisa de uma pessoa, vamos supor, uma pessoa física, precisa de um servente, um diarista, ela vai pedir, e me encaminha 5. De 5 pessoas, ela vai tirar um, né? Sim, com certeza. Isso, a gente sempre espera que sim, né? Às vezes a gente encaminha até mais, tem gente que pede pra gente encaminhar 10 pessoas. Então, assim, dessas 10 pessoas, elas vão ser entrevistadas por essa pessoa, né? E após essa seleção, elas vão nos notificar com quem que elas ficaram, né? Então, não é nós que ficamos com o currículo, não somos nós que fizemos essa entrevista. E esse papel de receber as pessoas lá através de uma carta de encaminhamento é muito importante, porque a gente se coloca muito no lugar da pessoa, né? Sim. Eu sempre penso assim, como que eu quero ser recebido, né? Como que eu quero ser atendido? Isso é muito importante. Eu acho que sempre a gente tenta dar o melhor atendimento àquela pessoa ali, porque cada situação é diferente, né? E quem busca um emprego, né, hoje, no Dia do Trabalhador, quantas pessoas estão desempregadas, né? Existem muitas pessoas que estão desempregadas, que A- residem aqui, né, em Santiago, tentam oportunidades, mas mesmo assim buscam, né? Até eu ia te fazer essa pergunta: qual é o índice de desemprego aqui em Santiago? Em Santiago, Mais ou eu tenho menos, não? mais ou menos assim, ó, de índice de desemprego a gente não tem ainda exposto ao CAGED, porque a gente começa, né, de 2026, de 2025 para cá. Uma base Mas de uma base 2025, de 8 a 12%. 8 Então a é um pouco 12%. baixo, né, Baixo. referente ao ano passado. Sim, E também de pedidos de seguro-desemprego, aqui, seu Davi, a gente tem bastante, ó, são 25% a mais. 25%. Então, assim, a gente recebe todos os dias, né? A gente encaminha seguro-desemprego todo dia, né? Todo dia são encaminhados, Sim, geralmente, mais de 5 seguros-desemprego, 2, assim, ou às vezes até mais. sim. A questão da experiência, a gente nota que a maioria das empresas pedem experiência. Isso dificulta bastante, hoje, no caso de Santiago, os candidatos a vagas no mercado de trabalho. Dificulta um pouco, né, seu Davi? É a falta de qualificação É a também. falta da qualificação, é a falta muitas vezes, de escolaridade. Eu notei bastante também isso, sabe? Tem empresas, né, que pedem o mínimo ensino médio ou alguma coisa da experiência, tipo, na área, porque às vezes o ensino técnico hoje, né, também é muito Muito importante. Tem importante. jovens que estão saindo já do ensino médio com ensino técnico e estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho, né? A gente tem grandes empresas aí como CIE, a 3E Gestão, que também são grandes parceiros, né, em feiras também, que conseguem encaminhar essas pessoas com menores de 16 a 18 anos aí para o mercado de trabalho. Mas a gente vê poucas oportunidades, Sim. né? Vou ser um pouco franca.
Porque a gente tem que olhar ao lado do trabalhador também, né? A gente tem que se colocar um pouco no lugar que as pessoas precisam, né? De oportunidade, da E cada primeira região tem a oportunidade. sua realidade também, né? Cada região tem essa realidade. Aqui em Santiago, as nossas maiores vagas são de serviço e comércio, Esse né? comércio. Porque indústrias a gente não tem. Sim. Então, assim, serviço e comércio sempre tem. E acontece muito a rotatividade, né? Sai do mercado, vai para o outro, vai Sim. indo, vai indo. Daí tá sempre, né, em busca dessa vaga. Nós tivemos ultimamente também essas feiras, né, de emprego, o Emprega Santiago, eu acho que é esse o nome, né? Isso, As vagas que estavam disponíveis, elas foram preenchidas com os candidatos, as pessoas estão trabalhando. Esse último foi mais na área da gastronomia e também hotelaria, né? alimentação. Isso. A gente fez justamente porque a gente tava com grandes números, né, na parte de alimentação, a parte de restaurantes, gastronomia ali toda. E a gente conseguiu mais ou menos, eu até anotei aqui, foi 60% das vagas foram 60%. preenchidas, porque muitas das vagas, o que que acontece? As pessoas até vão, né? A gente sabe que tem a parte do contrato de experiência também, né? E também, às vezes, vão fazer o teste e às vezes não ficam nem uma semana, sabe, seu Davi? Isso nos chateia bastante como servidores, assim, porque a gente daí entra em contato com a empresa, né, para confirmar se deu certo, porque a gente tem que ter essa interligação com a empresa, né? A empresa pede para nós divulgar a vaga, eles têm que nos informar se eles ficaram com a pessoa, né? E assim, olha, não veio mais. Ficou de vir hoje e não veio. Ou marcou de ir na entrevista e não foi. Então, assim, aconteceu bastante, mas a gente tá com novas ideias, tá? Vem novidade aí, ainda no mês de maio, a gente tá prevendo de fazer uma nova feira já. Só ainda não posso informar a data. Informar. E isso porque a gente ainda tá alinhando, certo? Junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós tivemos também um evento que foi realizado pelo Exército Brasileiro, né? Que Sim. aqueles soldados, né, que estão saindo, né, do Uhum. Exército, eles terem oportunidade, um mercado de trabalho, né, mais aberto, tanto no município de Santiago como na nossa região. Isso é muito Uhum. importante para o município, né? Sim, foram mais de 500, né? Mais de 500 soldados cidadãos e mais de também que eles falam os soldados civis, né? A gente tem dentro da agência, né, o programa que é o POP Verde Oliva. Sim. Inclusive, eu tive em Porto Alegre, né, realizando um treinamento para um seminário, e a partir de junho a gente já vai estar dando início às palestras, né, porque em Santiago a gente sabe que existem 7, se não me engano, seu Davi, batalhões, né? São Eu acho que 5, são né? 5. São 5, mais Mais o aéreo lá o na aéreo. base aérea, né, que eles Isso. chamam. Então a gente tem bastante, né, serviço pela frente para colocar essas pessoas no mercado de trabalho também, né? E vem muitas pessoas de fora também para cá. E essas palestras e feiras, assim, ó, são excelentes. Eu acredito que não só para colocar a pessoa no mercado de trabalho, mas a gente tá tentando ver também para fazer nas feiras, assim, ó, umas palestras, alguma coisa que incentive as pessoas a saber se comunicar mais, a saber se portar numa entrevista, sabe? Porque eu vejo que agora com a internet, com essa era digital, as pessoas têm um pouco de receio, sabe? Ao chegar e se comunicar. Porque às vezes chegam até mesmo lá na agência e conosco já é um pouco difícil, imagina na empresa. Sim. Né? Então a gente tá sempre em busca dessa qualificação, né, das pessoas. Eu acho que é muito Porque, como nós importante. falamos antes, só o diploma, só o currículo também não é suficiente. Às vezes tem que ter, como você falou aí, uma comunicação, né, Isso, mais adequada, né, para tratar o cliente, um bom atendimento, né, na isso. empresa. Então, isso é muito importante, a comunicação. É. O segundo relatório aqui, que aponta o crescimento de participação de mulheres no mercado de trabalho. Isso, a gente tem muita aqui a procura de vagas para mulheres. Às vezes, algumas empresas, né, solicitam assim e a gente não pode discriminar. Lembrando que, né, que é discriminatório colocar na vaga, a gente não pode discriminar. Pode ser tanto feminina quanto masculina, acontece muito, né? Mas o mercado de trabalho está inserindo muitas mulheres, né? Hoje a gente vê mulheres que trabalham o dia todo e ainda trabalham fora de noite.
né? Ainda fazem aqueles freelance, né? Nos restaurantes. A gente vê pessoas que têm 2, 3 empregos. Chegam lá na agência, né? Procurando mais emprego. E é muito importante, sabe? Uma vez eu escutei uma entrevista com o João Lemes com a Mara Rebelo, vice-prefeita, dela falando da gente agarrar as oportunidades. Agarra. E me marcou muito, sabe, seu Davi? Eu acho que eu também assumi um novo desafio e a gente tem que ocupar esses lugares, né? É muito importante. E não, eu acho que quem mais deve acreditar na gente é a gente mesmo, né? Eu penso assim, que se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar pra mim chegar em algum lugar melhor, né? Então a gente tem que agarrar as oportunidades e as mulheres devem sim ocupar os lugares, né? E no mercado de trabalho mais ainda. É muito importante. E a transparência salarial, ainda há essa diferença de salário entre homens e mulheres? Olha, aqui em Santiago, a gente não tem muita base porque a gente não carrega muito esses dados, né, lá na agência, que é mais no desenvolvimento econômico. Mas eu acredito que ainda há, né? Mas a gente deve lutar para que isso não aconteça, né? Mas hoje em dia eu fico pensando assim, ó, é igual ao Dia do Trabalhador agora. A valorização salarial, mas é a valorização pessoal, né? Hoje, Dia do Trabalhador, o que que a tua empresa preparou para fazer no Dia do Trabalhador, né? O que que tu preparou pro teu funcionário? Tu lembrou do Dia do Trabalhador, né? Porque às vezes as empresas estão tão no automático, né? É o imposto para pagar, é o funcionário, é a água, é o aluguel, é a luz, é a internet. Muitos empresários chegam, meu Deus, eu tenho, né? É a correria. E assim, o que que tu preparou para hoje? Para essa data. Então, Fica assim, o que só que tu aquele dia de valorizou? folga mesmo do feriado, né? Simplesmente isso. Isso, o que que tu pensou, né? Na valorização. Isso é muito importante, né? As reuniões, eu penso assim, vai ter uma reunião na empresa. A reunião não é para colocar o problema. Não é para te valorizar, é para te ler uma mensagem motivacional, é para te ver o que, que os funcionários podem mudar, podem melhorar, qual é os pontos positivos, Sim. negativos, né? Então, assim, essa data é para nós pensar e refletir mesmo, né? Tanto quanto trabalhador quanto empregador. Nós estamos conversando com Tayana Triller Rigon, que é coordenadora do FGTACine, aqui de Santiago, nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador. Lembrando que o podcast Nova Pauta é um oferecimento do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana e Lavanderia Ponche Verde. Tayana, Santiago, vagas disponíveis neste momento. Hoje, o candidato procura vagas. Quais as que estão sendo oferecidas ao candidato? Olha, hoje a gente, como ainda é pela manhã, né, seu Davi? Vale ressaltar que as empresas sempre têm. A qualquer momento podem entrar em contato conosco, mas a gente tem vagas disponíveis na área de confeiteiro, na área de escritório. A gente tá com as vagas disponíveis também para doméstica, mas eu ainda não tenho atualizada em mãos, porque a gente sempre posta outra coisa também que eu posso deixar aqui bem claro, que a gente sempre tá atualizando no nosso painel lá da agência. Mas, às vezes, acontece da empresa pedir sempre até perto das 11 horas, a gente funciona das 8 às 11h30, né? E aí a gente sempre vai postar pela manhã para que as pessoas tenham acesso a essas vagas. Então, assim, mas hoje é a parte de serviço e comércio mesmo. Hoje seria isso. Do comércio. É. O Cine oferece cursos? No momento, a gente não oferece Não cursos. oferece. Os nossos serviços são, então, a IMO, que é a intermediação de mão de obra. Vou falar um pouquinho também de Sim, pode falar. seguro-desemprego, tá, seu Davi? O seguro-desemprego, hoje em dia, com a carteira de trabalho digital, né, desde 2017, a gente tem a carteira de trabalho digital. A gente não tem mais acesso a fazer a carteira de trabalho, né? Então, a gente pode auxiliar as pessoas a fazer o pedido pelo aplicativo, porque às vezes não conseguem finalizar por ali, ou fazer essa solicitação pelo nosso sistema, né? Para fazer o seguro-desemprego, que é muito importante que as pessoas saibam que após 7 dias de demissão, a gente consegue já fazer essa solicitação.
vocês têm prazo, né, de 120 dias para solicitar. Então, assim, passou os 120 dias, a gente não tem como solicitar. Sim. Né? Mas geralmente as pessoas buscam antes, né? Porque imagina só, tá saindo do emprego, como, né? Até buscar uma nova oportunidade. Sempre, então, munidos de documento com foto original, requerimento de seguro-desemprego e o termo de rescisão. A gente vai fazer a solicitação ali e já vai deixar tudo completinho. E também a gente tem a parte da confecção da carteirinha de artesanato gaúcho. Que também agora, amanhã, dia 2 e 3 de maio, a gente vai estar confeccionando na Fenamel. Junta vários novos artesãos, a gente está fazendo renovação, que também é uma forma de trabalho, né? É um meio de emprego. É muito importante lembrar, né, que o trabalho é um pilar central da vida de todos nós. Eu acredito que todos nós, né? Quem não precisa de trabalho? Sim. Quem não precisa de um emprego, né? Então, É a assim, dignidade, né, da a pessoa. nossa dignidade, é saúde. Eu até penso assim, ó, que tudo gira em torno do nosso trabalho. É saúde, é família, é bem-estar. Se a gente, né, não tá com a cabeça, né? Eu ia falar isso aí, a qualidade de vida hoje do trabalhador. Vocês que trabalham direto, né? Principalmente com aquela pessoa que está desempregada também, né? Isso, sabe que a gente tem bastante procura de pessoas já aposentadas. Aposentado, né? Que procuram vaga, seu Davi. Então, assim, essas pessoas, às vezes a gente conversando, olha, tu tem uma habilidade, elas estão entrando pro artesanato, elas estão fazendo produtos para feira, sabe? Que tá acontecendo aqui e é um meio de comercializar também. Sim. E a gente encontrou agora, como teria a feira e mês do trabalhador, para nós fazer uma ação um pouquinho maior, a gente conseguiu trazer o avaliador, né, da FGTAS, a gente entrou em contato com Porto Alegre, a gente conseguiu trazer ele para vir fazer renovação de carteiras de artesanato e também novas carteiras. E até eu posso falar para convidar amanhã quem tem interesse, então, né, pode ir até o nosso estande da FGTAS, na Fenamel, para fazer a confecção da carteira. Ou pode nos contatar pelo número da agência também, pelo WhatsApp ou pelo nosso Instagram, que a gente responde. E também. na feira vocês vão fazer inscrições, no caso, para o candidato procure a vaga que estão disponíveis? Para vagas disponíveis a gente não consegue devido ao sistema, né? E também devido ao feriado, como vai ser, né? Hoje, sexta-feira, daí a gente não vai conseguir devido ao sistema, porque a gente precisa de toda a nossa plataforma, a gente não consegue remover, né? E se deslocar ao local. Mas a gente vai estar fazendo esse movimento da carteira do artesão e na próxima semana a gente vai conseguir divulgar daí qual uma nova data para uma possível nova feira. Mas aí é a nível municipal, eu vou deixar para que seja divulgada por eles mesmos, tá, seu Davi? Tá ainda alguma outra informação que tu queira nos passar com relação ao Cine, né? O FGTA também que... Eu entrei em dezembro, seu Davi, né? Já fazem 6 meses aí que estou como coordenadora e sou muito admirada pela qualidade do serviço, por ter pessoas enganjadas, né, no mesmo propósito. A gente tem um servidor, o seu Jorge Lambert, quero falar nele aqui, que está lá há 44 anos. Então, assim, é uma vida, né? É um Ouço trabalho. bons comentários. É uma vida. Do seu Lambert, como chama, Isso, né? seu Lambert, isso. E com ele aprendo muito, né? Tive várias ajuda também do Bruno, que saiu, né, da FGTAS. Mas, então, assim, quando eu entrei ali, eu consegui com que essas pessoas me dessem, né, um suporte muito grande. E eu sempre gostei de atender o público, mas, assim, é um propósito muito grande. A gente tá ali à frente de conseguir encaminhar alguém para uma vaga. Então, assim, todo dia é uma nova oportunidade, sabe? Se eu pudesse, eu faria muito mais. Mas a gente sabe que tá na mão da empresa, né? Contratar ou não. Então, a gente encaminha sempre naquela esperança de que dê certo. E sempre eu tô tentando manter contato com as empresas também para que a gente posicione essas vagas e pontue para o município, né? Porque se você fica com o candidato, eu preciso desse retorno para que a gente coloque essas pessoas no mercado de trabalho, né? E é muito bom porque lá na agência nós somos poucos, né? Eu,
como coordenadora, seu Jorge, e tem a Santa também, que trabalha, né, na parte da limpeza, e a gente tem o nosso coordenador regional, que é o Ricardo Monteiro, que só que ele fica em toda a região, mas nós tentamos, assim, como poucos, né, fazer muito, né, pelas pessoas. Eu acredito que cada um, né, que faça algo por alguém, né, como eu digo, se colocar no lugar do outro, a gente vai muito longe, né. Qual é a abrangência do Cine de Santiago? Abrange outros municípios da A nossa gente região? consegue abranger outros municípios, sim, seu Davi. A gente atende em Jaguari, já solicita vagas aqui para nós, Nova Esperança. A empresa, né, de Coros Agoba, de Nova Esperança, solicita conosco. Capão do Cipó, Unistalda, aqui os mais próximos, né? Mas sempre que podem, essa parte do interior, né? Quando precisa de peão campeiro, caseiros, geralmente pedem de outras cidades, aqui perto. Com relação à inclusão social, na minha opinião, eu penso que não precisaria uma lei, né, para incluir pessoas especiais, né, com deficiência, né, seria uma prioridade. Mas existe a lei e é uma realidade. A gente vê diversas empresas hoje, né, com pessoas especiais que têm toda a capacidade de exercer as suas funções, as suas atividades. Sim, hoje a gente sabe que existe uma lei, né, que acima de 100 pessoas, né, a gente é obrigatório, né? A gente sabe que acima daquele número X é obrigatório, mas a gente sabe que existem outras oportunidades que as pessoas poderiam incluir essas pessoas, e sabe que a gente tem procura dessas pessoas lá na agência, só que a gente não consegue as vagas. Então, assim, é muito importante. Eu acho muito importante porque incluir essas pessoas é dar visibilidade de que não é uma inclusão de algo diferente, é uma inclusão de algo igual, né? Aqui a gente já solicitou vagas para farmácias. Farmácias solicitam bastante vagas para pessoas com deficiências. Nós já estamos chegando no final já do nosso podcast, passa rápido. Tatiana, uma mensagem, Tayana, né? Tayana, Isso. uma mensagem ao trabalhador nesse 1º de maio, Dia do Trabalho, trabalhador aqui de Santiago, assim como em todo o Brasil, né? A expectativa para 2026 e também para o futuro. Olha, a minha expectativa é que a gente consiga, né, alcançar nossos objetivos, assim como o de outras pessoas, né, se colocar sempre no lugar das outras pessoas, né, para a gente conseguir acreditar em si. Eu acredito que o dia que a gente conseguir acreditar mais na gente, né, a gente vai conseguir chegar no melhor lugar, sabe? Então, assim, acreditem, né? Coloquem a oportunidade frente a ti mesmo. E não desistir, né? Eu acredito que as empresas hoje buscam comprometimento, responsabilidade, para que as pessoas sejam perseverantes de não desistir, né? Não desistam, porque eu vejo muitas pessoas, né, em busca de algo, mas desistem rápido, desistem logo. Então, assim, não desista, né? Não desista, a gente não deve desistir nada nessa vida, né? De realmente, assim, hoje em dia o mercado de trabalho, o dia do trabalhador é pra gente refletir um pouco também. Não é só um dia de folga, como o senhor disse. Né? É um dia de nós lembrar os nossos direitos como trabalhador, mas também quais são os nossos deveres, né? Como empregador, como trabalhador. E acho que seria isso. E também eu acredito que 2026 vai ser um ano muito bom, sabe? Para Santiago a gente tá vendo os números subindo, porcentagens assim que a gente tá conseguindo colocar essas pessoas no mercado de trabalho, mesmo que em falta. A gente sabe que existem muitas pessoas desempregadas ainda, mas lembrando que a gente faz essa intermediação com, né, a esperança de que você seja colocado no mercado de trabalho. Né? E que a gente tem grandes parceiros, né? Como órgão municipal, também cursos técnicos, universidade. A gente sabe que a cidade é uma cidade educadora, né? A gente vê grandes exemplos aqui. Sim. E eu vim de uma cidade pequena, então eu busquei oportunidade em Santiago. Natural né? de onde? Eu sou natural de Itacurubi. Eu nasci aqui, mas morei em Itacurubi, já fazem 7 anos que tô aqui. E desde que eu vim pra cá, eu sempre estive trabalhando.
O meu primeiro emprego em Santiago foi na loja Espaço da Moda. Comecei como vendedora e eu acredito que assim, ó, que tu saber vender é um dos teus maiores potenciais para te poder se comunicar, né? E hoje em dia a gente sabe que qualquer trabalho que a gente vai fazer, a gente tem que saber, né? Se comunicar, saber se pronunciar no que a gente almeja, né? No que a gente quer. E a família Trilha é tradicional no Itacurubi, né? Eu acho que um dos primeiros prefeitos lá, né? Foi Isso. Antônio Trilha, né? Antônio Trilha foi meu avô, o irmão dele foi o primeiro prefeito, que foi, né? o João Santiago Belmonte. João Santiago Belmonte. E o meu avô foi registrado Belmonte Trilha, aí ficou trocado, daí ficamos nós. Acontece, né, seu Davi? Conversamos então com a Tayana Trilha Rigon, coordenadora do Cine, do FGTA Cine aqui de Santiago também, da nossa região. Quero agradecer a tua disponibilidade, a ter aceitado o nosso convite nesse dia tão especial, dedicado ao nosso trabalhador. Quero deixar os parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras de Santiago, da nossa região, de todo o Brasil, por esse dia muito importante em todas as nossas vidas. Afinal, todos nós somos trabalhadores. Muito obrigado. E colocamos sempre os nossos meios de comunicação aqui do Grupo NP Expresso à disposição. Obrigada a todos os ouvintes, quem está nos assistindo, e parabenizar todos os trabalhadores por esse dia, que esse dia seja louvável, né, para que todos vocês se sintam acolhidos, né, tanto por nós aqui, mas por todo Santiago, e que esse dia seja um dia muito importante, né, para que seja mais valorizado. Isso aí, Sada. Encerramos então mais uma edição do nosso podcast Nova Pauta Estação NP, nesse 1º de maio, sexta-feira, Dia do Trabalhador.